Olá, aqui é Malu Maciel de volta com vocês no programa Experiências. E hoje temos um convidado que não poderia ser melhor, porque experiências para ele não faltam. Ele trabalhou desde pequenininho, nasceu de mãe e pai famosos. Ele já fez Zorra Total, novelas, peças, comerciais, já fez de tudo. E começou com a Angélica na Rede Manchete. Fez a primeira novela da Rede Manchete, inclusive. E seu último trabalho foi Órfãos da Terra, na Rede Globo. É muita experiência para dividir com a gente hoje, muitas histórias engraçadas. Que prazer tê-lo aqui com vocês, o meu querido Daniel Barcelos. Obrigado, Malu. Prazer estar com você, que já dividiu o palco com você, que foi muito bom. E viajando. Prazer tê-lo aqui. Muito obrigada pelo seu tempo. Que bom. Vamos começar a contar as nossas histórias engraçadíssimas para o público? Vamos. Eu vou falar uma coisa engraçada. A Angélica é que começou comigo, com desculpa. 13 anos. Eu Perdão, já trabalhava. A mãe dela, dona Angelina, falou, só pulando o início, olha, seu Daniel, fazer um fantasma, né? Que susto. Por favor, cuida da minha filha, tá? E depois, num shows, ela já ficava me dirigindo. Você pula mais, meu filho, pula mais. Isso, a Angélica com 13 aninhos. 13 anos, entrou na nave da fantasia, substituindo a Simone. Mas vamos à barriga dos meus pais, da minha mãe, do meu pai, né? Conta pra gente, quem é o seu pai, quem é a sua mãe e como que você iniciou sua carreira? Então, meus pais se conheceram na TV Paulista, era em São Paulo, e TV Tupi. E aí eles se apaixonaram, se casaram. Bom, minha mãe era garota propaganda, que era aquela pessoa que vinha fazer as propagandas. Vocês vão ver a imagem dela, e belíssima. Também foi rainha do quarto centenário de São Paulo, atriz, dubladora e garota propaganda. E meu pai, ele também foi um dos pioneiros da Tupi, junto com Lima Duarte e Laura Cardoso. E fazia na TV Tupi os teleteatros, depois TV Tupi, TV Globo, TV Excelsior, Jaime Barcelos, fez Gabriela, Anjo Mal, Beto Rockefeller na Tupi, e Aritana, e na Globo, Fogo sobre Terra, uma série de novelas, e teatro e cinema, Vera Cruz, que foi uma grande companhia de cinema, Maristela Filmes, que é em São Paulo, que eram concorrentes da Atlântida. Bom, enfim, eles se conheceram lá, e eu nascendo, e meu irmão, a gente obviamente começou a conviver nos bastidores. E assim, por isso, para mim, o caminho não é que tenha sido fácil, que é dificílimo até ser filho de atores. É verdade. Digo Marília, quantas vezes Marília Pêra foi de pires na mão, ter que pedir projeto. Mas eu não tive que pedir permissão, como meu pai teve que, sendo ator em 1947, meu avô ficou pé da vida. Não podia, né? Não Ser devia. ator não podia, não devia. Era politicamente incorreto, ele seria um homossexual, um vagabundo, e eu não tive essa dificuldade. Eu queria só dizer que, simbolicamente, o meu pai passou o bastão para mim da seguinte forma. Você sabe aonde que eu vi meu pai a última vez, não, antes de morrer? Não no sei. teatro. Ele foi me ver. Olha! Eu estava fazendo um Brecht, no dia 22 de dezembro, ele era apaixonado por Brecht, me viu, vou ter que fazer umas coisas, foi para outros lugares, e quando o telefone tocou 2 dias depois, ele tinha tido um infarto. Então, Nossa, ele me viu no teatro. Pela última vez. Parece que passou um bastão. Nossa. Além que ele era professor de teatro, e me chamou no ano que ele faleceu para viajar por 4 capitais sendo assistente dele. Ai, que maravilha. Cara, isso é que é experiência de vida, né? Eu me senti bem confortável de ver que ele acreditou em mim, um jovem de 19 para 20 anos. Olha, mas você já tinha talento.
O público está vendo ali, ele já mostrou a câmera, a sim. foto sua pequenininho quando você iniciou. Então, o José Renato Pécora, que foi um excelente diretor do Oficina, do Arena, ele pediu, alguém tem uma criança para entrar no final de uma peça com Sebastião Vasconcelos. Olha! A peça, e o Zé Renato, vocês pesquisem e vejam que diretor era. E aí eu entrava no final da peça como um mendiguinho, que depois eu virei mendigo, e um ator, Zé Maria Monteiro, me pedia para eu acordá-lo. Antes dele entrar em cena, eu tinha essa função. Mas Função foi de assim acordar. que eu comecei a ter maravilha. horário no teatro, a ver público, a saber entrar, eu tinha 8 anos de idade. Que maravilha. Agora a gente vai rir muito, porque a minha outra pergunta para ele é a seguinte. Claro que nós já conversamos antes, né? E ele me contou algumas histórias que eu tô rindo até hoje. Você foi fazer teatro em Curitiba. É. E lá é muito frio. Sim. E você tinha que tomar banho numa água gelada. Era uma tina, né? Uma cuia, que a peça é de um norueguês chamado Henrik Ibsen. E assim eu tinha que entrar na tina e levantar e dizer, eu vou ser rei, imperador, pelado, no frontal, né? E aí ninguém da produção botou água quente, água gelada. Eu vi o mundo piquititi. Essa é a minha história favorita. Você se sentiu diminuído, né, meu amigo? Pois é. E quando no histórias. frontal ele tem um porquê, você não fica constrangido. É lógico. Que o Ibsen é um gênio do teatro. É claro. Um grande... Eu tive a felicidade, porque assim, você pode ser coadjuvante como protagonista. O importante é o trabalho ser bom. Exatamente. Eu era o protagonista do primeiro ato. E tinha 20 anos, ensaiei em um mês, substituí o Paulo Guarnieri, que infelizmente ensaiou 8 meses e não estreou a peça. E eu em um mês tive que pegar. E assim eu fazia esse novo frontal. Eu acho que tinha uma barata no outro dia também, cara, dá um nervoso danado. É mesmo, pensou, uma barata e você no palco. Pelado. Dentro de pelado. uma tina de madeira escura. Ai, meu Deus. Que é como se fosse, como é o nome dessa? Ofurô. É como se fosse um ofurô. Sim. Um ofurô de antigamente. Exatamente. Daniel, querido, conta aqui pra gente. Você trabalhou em Zorra Total. O público vai ver agora suas fotos como mendigo e o clone da Lady Kate, que inclusive você tá maravilhoso. Você tá a cara dela. Parabéns. Conta como é que foi essa experiência pra gente. Olha que incrível. Você ir de mendigo a um travesti. A grande oportunidade que eu tive lá foi essa, de virar um sapo, um coelho, um travesti, um mendigo de olho verde, mas a alma do mendigo. Então, aquela escola, não fui contratado, infelizmente. Agora eu vou confidenciar, alguns atores eram contratados e tinham, que eu também tinha inveja de algum, eles tinham inveja de mim pelo que eu fazia, porque eu tinha personagens interessantes. E os contratados, às vezes, não eram escalados, nem todos. E eu tinha inveja deles, porque eles tinham um contrato, porque o telefone tinha que tocar para eu trabalhar. É lógico. Né? Hoje em dia, para eu me aposentar daqui a 5 anos, aqueles 7 anos Zorra valeram a nota contratual que você conhece. A gente não tem a carteira assinada, mas tem uma nota que desconta em INSS e imposto de renda. Então você passa a existir. Cara, eu aprendi quando era pequeno a palavra versatilidade, que saiu assim num jornal. Jaime Barcelos, um ator versátil. Eu falei, pai, o que é versátil? O que eu sou? Todo mundo ri que eu não lembro a resposta dele, que eu era muito pequeno. Mas eu lembro da charge e de eu ter perguntado. Fazer Zorra Total, que o público, uma parte não gostava, elitista, que tinha muito bordão. Então, foi bom no sentido da versatilidade. Entendi. Fui corno, fui sertanejo, fui cowboy, fui rei, fui tudo. É uma beleza. Agradeço, Maurício Sherman, muito obrigado. Eu não tive meu contrato, mas eu acho que eu exerci
Papéis papel de maravilhosos. ator de uma forma. Tive chance de mostrar um naipe. Uma grande experiência. Eu adoraria ter feito o Zorra Total. Eu acho que o ator ele tem que fazer de tudo. Não pode ter essa coisa Sim. de isso eu faço, isso eu não faço. O verdadeiro ator, quem gosta de interpretar, a gente faz qualquer papel, né, Daniel? É muito bom. E você que já trabalhou em comédia, você sabe o quanto é difícil fazer comédia. O quanto a gente ganha quando tem a risada no teatro, a TV não tem a risada. Tem no máximo os câmeras e tal. Mas quando não ri, não dá um vazio? Dá um vazio. Dá um vazio. Cara, eu acho que a risada do público é mais é o do que o combustível. salário. Exatamente. Vale mais do que o salário que a gente Então ganha. era muito difícil fazer comédia. Vou Vou confidenciar que cheguei lá umas vezes e falei assim, gente, como é que eu vou fazer isso? Porque eu não achei engraçado. Olha. E aí você tem que tirar do útero. E lá atrás eu fiz uma cena com um humorista que já faleceu, não vou falar o nome, e não era engraçada a cena, não tinha nada de engraçado, eu fiquei muito constrangido, Ai, meu mas por causa do cachê, eu estou falando a verdade, assim, eu tive que fazer, me orgulho da minha trajetória. Falta muita coisa, não fiz muita coisa que eu queria. Mas uma coisa ou outra você fala assim, poxa, se eu pudesse eu não teria feito isso. Já aconteceu com você? Já, mas... Ela é entrevistada, experiências. Agora eu não, responde, vou até fazer assim também. Não, já aconteceu? Já acontece com todos os atores, né? Tem alguns papéis que você aceita por um motivo. Foi em teatro ou em TV? Os dois? Não, TV geralmente... Aqui, ó. É diferente do que o público pensa, né? Eles pensam que a gente chega lá, rapidinho gravou, foi embora. Às vezes a gente fica 3 dias para fazer uma cena de 2 minutos. É muito trabalho. O ator trabalha muito e ganha pouco. Teve uma vez que eu fui chamado a fazer os aspones. Tinha que entrar numa banheira, aí pegar um charuto e fazer assim, ó. Ok, valeu. Foi a coisa mais rápida que eu fiz na minha vida. Mas você fez trabalhos maravilhosos. Ele fez tantos trabalhos que eu queria ter feito. Olha, ele fez o filme sobre Chico Xavier. É verdade. Que eu acho que isso daí é um presente, fazer Chico Xavier. Meu Deus do céu. Ele fez Allan Kardec. Fiz. Ele fez a peça Violetas na Janela. Nossa, peça maravilhosa. Um dos trabalhos mais... Vou falar dos filmes. Não sou chamado para cinema. Quando sou, não passo no teste. Assim, Boiola 2, da comédia tal. Não passo. Tá. Como é que eu fui fazer 2 filmes espíritas? Cara, tá escrito. Porque o Kardec, e o outro eu vou dizer, não era eu. Eu vi a Arara. Arara é aquele cabide com o nome de um ator. Jules, fulano. Eu falei, quem é? Aí não pôde fazer. O universo conspirou para eu fazer. E o outro, o Chico Xavier, eu confesso que eu pedi para a minha amiga Glória Pires, que eu precisava trabalhar em função de ter um familiar doente na época, e ela ligou para o Daniel Filho e conseguiu o último papel que estava disponível. Violetas, eu sou amigo da nossa diretora há muitos anos, fiz Trair o Coçar também com ela. O meu pai fez Beto Rockefeller, um monte de novela, O Hospital, junto com ela, e a gente é amigo. E assim eu participei desde o início, fiquei 10 anos fazendo. Então eu tenho uma conexão com a espiritualidade, mesmo sendo judeu. Se você quiser fazer uma... Sim, eu estou curiosíssima para saber. Todo mundo fala que judeu é pão duro. É verdade? Senhor, não dá mão para nada. É brincadeira. É como se fosse dizer que o português é burro, ou outros exemplos. Baiano assim. Baiano é preguiçoso, que o nosso amigo Max falou. Então, não. Eu acho que a generosidade cabe a cada um exercer ou não. Né? Tá certo. Quando fala assim, toda mãe tem um coração, se fosse assim, mãe não matava filho. Como a gente está vendo, né, hoje na TV, né? Exatamente. Então, e já jogaram pela janela também. Eu sei que é um assunto ruim,
Mas esse tipo de preconceito, de coisas assim, o judeu é pão duro, baiano é preguiçoso, e, enfim. Então judeu não é pão duro. Não, judeu é mão aberta. Que maravilha. Vamos contar uma história agora muito engraçada que você me contou. Você fazia uma peça de teatro e vocês estavam viajando pelo Brasil. E estavam num ônibus. Num ônibus. Fretado. Aí, fretado. Isso. E aí apareceram alguns assaltantes. Parou um chevette assim na frente do ônibus. Era um assalto, vieram com toca ninja. E a produtora falou, gente, a gente está trabalhando, ninguém aqui é rico. Faz o seguinte, ô moço, eu vou passar para não assustar as pessoas que estão dormindo, me dá aí teu saquinho e eu vou rodar o chapéu pelo elenco. E aí eu tinha uma nota alta, uma baixa, dei a baixa e tal, e que eu cheguei a falar assim, eu dou 50, eu dou um baixinho, né? Aí eu disse, não, dá essa aqui mesmo. E aí tinha uma atriz dormindo, né? Aí, ei, estão sendo assaltados. Eu não estou com dinheiro, não. E ela voltou a dormir, gente. Nem aí, consigo, né? E depois empurramos esse ônibus, não nessa viagem. Acabou a bateria do ônibus, estava o elenco. E outro dia, empurrando um ônibus, gente, em Cachoeiro de Itapemirim. Nossa, então vocês passam o chapéu quando são assaltados e vocês empurram o ônibus, Eu né? não teria esse jogo de cintura da produtora e foi diretora. Maravilhosa. Ela teve um jogo para falar com eles, Eu né? ficaria assaltado e entrar, acho que em desespero. Ela negociou com os bandidos, Sim, né? tinha uma criança que era neta dela no primeiro banco, entendeu? E então eu ficaria bem nervoso. Nervoso, ainda mais com criança no local. Mas ela soube lidar com essa situação, porque ela já tem muitos anos de experiência, Sim. né? O elenco, o ladrão, falou, não mexa no celular durante meia hora. E aí veio uma atriz engatinhando pelo chão, dizendo, gente, não falem no celular durante meia hora. Foi assim... interessante, assim. É ruim passar por isso. É ruim, mas é tão engraçado hoje em dia a gente hoje lembrar. Hoje em dia, lembrando, esquecemos um ator num posto de gasolina. Já aconteceu de tudo, cara. E você, numa viagem assim, tem que dormir com uma pessoa que fuma, o outro não fuma, ronca, não ronca. Não se dá, às vezes você não tem afinidade, aí tem que chegar, coitada da produtora executiva que olha, não me põe junto com fulano, porque, cara, imagina, eu fiquei 10 anos, você ficou não sei quantos anos, né? Você passa a ser quase um casamento. Às vezes você convive mais que nem jogador de futebol, fora viajando do que em casa. O artista de show. Sim, quando a gente faz teatro, vira uma família, porque a gente viaja juntos. Quando é uma peça juntos. Longeva. Que foi o caso dessa que a gente fez, que se chamava Violetas na Janela. Eu costumo brincar que no primeiro ato eu era a Violeta e no segundo era a janela. Mas não era não, também foi bacana que eu fazia desde um mentor espiritual a um estuprador. Isso era bacana. Só que o estuprador, eu fiquei uns 7 anos, era um casaco de couro, meia, e aí a gente ia em lona cultural em Bangu, alguém passava mal e eu de casaco de couro. Eu pedi para sair depois e passei para um outro fazer o personagem, que era desgastante, tinha que se jogar no chão. Teve um dia, porque eu era retirado, né? Era como se fosse um umbral é como se fosse um inferno, e ninguém veio me tirar, cara. Eu tive que sair que nem uma lagartixa. Não, saindo, me arrastando sozinho. Isso foi bem complicado, assim, né? Mas isso acontece Fica vendido peça, em cena. Erros, né? Acontecem em todas as peças. Tinha que me tirar, ninguém veio me tirar. Mas uma peça maravilhosa para trabalhar, né? Um dos seus trabalhos favoritos, você me falou. Eu vou falar uma rapidinho engraçada. Uma atriz falou assim, no final de uma cena, então, tchau, Arthur. E você improvisar numa peça espírita é difícil, você não pode falar, não, vou tomar um cafezinho. E aí eu falei que eu tinha que ficar na cena que vinha depois. Eu falei, eu fico... Porque eu não estava esperando me mandar embora.
Daniel, deixa eu te fazer uma outra perguntinha. Você se lembra quando a gente se conheceu? Quase 30 anos atrás? Eu queria que você me relembrasse. Quase 30 anos Como atrás. Como é que foi? Eu era garota, imagine, 30 anos atrás. Era uma atriz mirim. Uma atriz mirim, brincando. Como é que eu conheci essa personagem, essa figura? Te pedi dinheiro. Não! Vamos Olha, lá. se tivesse pedido nessa época eu nem tinha. Como é que foi? Foi maravilhoso. Eu queria até te agradecer. Eu guardo no meu coração essa lembrança. Porque eu era recém-chegada aqui no Rio de Janeiro. Você veio da onde? Eu estava morando em Boston. Tá. E eu vim morar aqui no Rio de Janeiro. E não conhecia ninguém aqui. Acho que eu conhecia 2 ou 3 pessoas. Eu estava chegando e tinha chegado aqui com o meu currículozinho de atriz, que eu trazia lá de Composite. fora. Aquele composite da época. E eu precisava fazer um videobook. E esse rapaz, que era professor de teatro, dava aulas de TV, fazia os melhores videobooks da época. E me foi indicado. Aí eu falei assim, Daniel, faz um videobook para mim. Nunca tinha visto ele pessoalmente. Aí ele, faço, a gente fez, beleza. Quando ficou pronto, ele vai buscar lá no meu ensaio. Eu estou ensaiando uma peça lá no Teatro Vanucci, que se chama Violetas na Janela. Foi em 1997, 67. 96, 97. Aí eu fui entregar, fui buscar o videobook com ele no teatro. No ensaio do teatro com ele. Quando eu cheguei lá, eu senti uma energia tão maravilhosa, eu assisti um pouquinho do ensaio, falei, meu Deus, eu quero fazer essa peça. Uau. Aí eu fiquei tão empolgada, achei tudo tão maravilhoso que eu deixei um currículo com a diretora. Certo. E depois, parte do destino, uma das meninas saiu e ela me chamou e eu entrei. E foi destino, e depois de muitos anos, eu voltei para essa peça. Hoje eu estou no elenco dessa peça. E olha que lindo, eu por outras questões saí, essa moça ficou, e de uma forma ou de outra foi até a Suíça representar essa peça. Então, olha que bacana, como que a entrega de um videobook é energia, né? Tudo conspirou a favor. Só corrigi um pouquinho, eu fui para a Suíça quando a peça foi para lá, mas eu não atuei. Eu fui para ajudá-los na produção. Não entrou em cena? Eu entrei em cena como figurante. Ah, então tá ótimo. Eu quis fazer uma figuração. Então não menti, viu? Mas eu não estava com nenhum personagem ainda, mas foi uma alegria tão grande só de estar ali com eles. Claro. Porque eu tinha feito a peça 20 anos atrás, tinha saído para ter minha filha, né? Minha filha agora está com 21 anos. Uhum. Então eu fiz 2 anos, saí e voltei muitos anos depois. Então eu só queria dividir essa experiência com uma peça maravilhosa. Bom, fico feliz. Muito obrigada, Daniel. Fico feliz. É graças a ele que eu estou nesse trabalho. Tem um colega nosso que acabou de partir, que eu também, na época ele estava com, como é o nome daquele, colonoscopia, sei lá, aquele saco que fica, e eu fiquei tão chateado de vê-lo assim, que eu falei, poxa, eu estou ensaiando uma peça, vou falar com a diretora, e ele entrou e ficou com um grande personagem, o Eduardo Paranhos. Que já não está mais conosco. E vamos em frente. Mas conhecemos pessoas maravilhosas nessa peça, né? Sim. Muitas histórias para contar. E me diz uma coisa, a última perguntinha do dia. Vamos lá. Quando você fez teatro, alguém te cantou na saída? Ou quando você gravava alguma coisa, alguém te via na rua e falava, olha, aquele é o moço do Zorra Total e dava em cima de você? Não, já aconteceu assim, numa padaria em Cruzeiro, não dá em cima, depois eu vou falar uma coisa. Ah, você não fez Zorra? Eu falei, sou eu. E uma vez na fila de um pedágio, voltando assim de Friburgo, também uma moça vendendo doce, eu falei, eu te conheço da televisão. Isso eu acho engraçado, né? Porque eu não sou famoso, né? Acho que o nariz, assim, bom. Mas daí em cima eu fazia uma peça Blue Jeans, foi muito famosa, teve 2 montagens, eu fiz a primeira, direção do Wolf Maia. E aí era uma peça gay, uma peça forte, muito forte para a época, e eu fui chamado para ir num apartamento e eu fui cantado lá e quase que foi uma situação meio desagradável.
De resto, assim, não me lembro. Mas quase que deu certo ou não? Não. Foi assim, tipo, entre aspas, não tem outra palavra, uma emboscada. Entendi. Tinha 20 anos, cabelinhos anjinho Cabelos barroco. crespos. Anjinho barroco. Eu lembro, cabelinho todo crespinho. Mas não me lembro de resto, não. Ai, que maravilha. Daniel, nós temos aqui uma surpresinha para você. Vamos ouvir o que algumas pessoas têm a dizer sobre você? Vamos. Vamos lá, Max. A gente já se conhece há algum tempo, desde a década de 70. Né? Quando eu fui trabalhar como professor no curso do Jaime Barcelos, o saudoso ator, pai do Daniel Barcelos. Né? E já desde aquela ocasião que nós fizemos amizade, sabe, travamos contato. Depois disso nós tivemos vários encontros, sabe, através de grandes amigos que a gente teve, como por exemplo Charles Miara, né, e vários outros colegas do nosso meio. Mas houve uma ocasião, né, tivemos um encontro quando da peça Blue Jeans, né, que era produzida por mim, por Mauro Mendonça e Rosa Maria Murtinho. Né, e precisava haver a substituição de um dos atores do elenco. Então foram feitas várias sugestões e a escolha que nós fizemos foi a do Daniel Barcelos. O que, aliás, foi muito promissora, porque o Daniel entrou para o elenco e percorreu toda a temporada, que foi de grande sucesso também, ficou até o final. Vou falar do Daninho, né? Daniel Barcelos. Eu conheci o Daniel como um amigo de trabalho dos meus pais. E era aquele amigo que eu gostava de ter por perto. Era divertido, gostava de interagir com a gente, com as crianças. E alguns anos depois, ele virou meu amigo de trabalho. E eu aprendi muita coisa com o Daniel. Não só dos palcos, mas ele me ensinou muita coisa também fora dos palcos. Eu não sei se algum dia eu cheguei a falar isso pra ele. Mas eu aprendi com o Daniel a sempre cultivar a criança que existe dentro de mim, a ser uma pessoa alegre, a rir das situações da vida, a me divertir, a levar a vida de uma maneira mais leve. Então, uma pessoa que eu carrego com muito, muito carinho. Oi, Daninho! Oi, meu lindo! Daninho Barcelos, querido! Oi, Malu! Fiquei muito feliz quando a Malu perguntou se eu topava gravar um vídeo pra você. Lógico que sim, na hora, com muita alegria, com muita honra que eu tô aqui pra dizer pra você o quanto, você sabe disso, né? O quanto eu gosto de você, o quanto eu te admiro, né? A gente já trabalhou, né, Dani? Tanto junto, né? A gente já fez, você é o ator que eu mais fiz trabalho juntos, né? A gente fez infantil, projeto escola, projeto em hospital, Violetas na Janela, viajando o Brasil, né? Todo. Muitas emoções vividas, muitas gargalhadas, muitas lágrimas, muita cumplicidade. Há muito tempo atrás, o Daniel fazia um espetáculo muito bonito chamado Violetas na Janela. E esse espetáculo, posteriormente, eu fui convidado, né, para ingressar no elenco, e também é um grande sucesso até hoje, que, aliás, hoje o Daniel não está fazendo esse espetáculo, mas quem está fazendo com a gente é Malu Maciel, né, que também é uma grande amiga, uma pessoa muito querida. Agora eu estou morando em Portugal há 3 anos, e uns 4 dias antes de eu me mudar para cá, eu encontrei com o Daniel no metrô, por coincidência. Eu não tinha conseguido parar para me despedir de praticamente ninguém, porque eu vim meio na correria. E eu fico tão feliz de ter tido essa oportunidade de me despedir dele. Eu guardo esse dia, esse papo que a gente bateu, ele que foi a última vez que a gente se viu, com muito carinho. Você é um ator muito versátil, aprendi muito com você, né? Ainda aprendo porque acompanho o seu trabalho no cinema, no teatro, na televisão. Você é top, show. O Daniel, além de ser um excelente ator, né, ele é uma ótima pessoa, né, uma pessoa generosa, sabe, um amigo que, sabe, que merece toda a nossa confiança e respeito. Espero muito poder reencontrar em breve o Daninho, matar as saudades desse amigo tão querido de toda a minha família. E quero dizer mais uma vez
muito obrigada. Muito obrigada por você existir, por você ser tão generoso, tão companheiro e por me fazer rir tantas vezes. Um beijo enorme para vocês. Meu amigo, ó, desejo para você tudo de bom, muita força, muita garra nesses tempos difíceis de pandemia, viu? Estamos juntos. Você tá num lugar muito especial do meu coração. Beijo. Um beijo no coração, Daniel e Malu Maciel. Cara, cada depoimento desse tem uma história de coração, né? Estou emocionado, muito obrigado. Que Deus os abençoe. E a gente gostaria de dizer para vocês, continue assistindo o nosso canal toda quarta-feira às 19 horas e estamos sendo vistos em vários estados do Brasil. Uau. E também em Portugal. E temos uma amiga nos assistindo, que é a Bia, Uau. que é a dona do Portuguiando. E eu indico o site dela, Portuguando. Que é para brasileiros que estão lá, né? Que estão imigrando para Portugal. Legal. Tudo que você precisa saber, se você quiser morar em Portugal, é com a Bia e o marido dela, André. Tá aí na tela para vocês verem. Obrigada, gente. Obrigada, meu querido. Valeu. Foi um prazer tê-lo aqui. Essa experiência com você foi maravilhoso. muito bom. Obrigado. Obrigada, querido. Até a próxima, gente.